Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos meditando sobre essa série que está projetada, os Salmos, orações de quem confia. Até que ponto você confia? Ou até que ponto confiamos sem interferir naquilo que Deus tem para nós? Ou nós confiamos quando as coisas saem do jeito que a gente espera? Ou deixamos ou desconfiamos quando as coisas não saem muito bem, como a gente estava sonhando e planejando? Quando a gente olha na história de Israel, a gente vai ver um período terrível que Israel passou no cativeiro babilônico. O salmo que nós vamos meditar nessa noite, ele é um salmo diferente da experiência que foi vivida lá durante 70 anos no cativeiro babilônico. É um salmo do retorno, é o salmo da vitória, é o salmo da restauração, é o salmo daqueles que conseguiram confiar, mesmo em meio à tragédia na vida do povo hebreu, chamada cativeiro babilônico. Se você perguntar para um judeu, antes do holocausto promovido pelo nazismo, se você perguntar qual é a maior tragédia na história do povo hebreu, ele vai dizer, é o cativeiro babilônico. Isso é algo que está registrado, marcado, carimbado na história. Mas eu queria dizer a você o seguinte, que nos últimos meses como pastor, eu tenho acompanhado pessoas que têm passado por duras provações. Tenho acompanhado pessoas que têm passado por provas difíceis, na área relacional, na área financeira, na área emocional e na área física. Tem pessoas padecendo de enfermidades e nós estamos acompanhando, e tem sido dias difíceis. Mas sabe de uma coisa que eu tenho notado, que eu tenho observado? É que estas pessoas, apesar da provação, apesar da dificuldade, elas estão confiantes. Tem gente que eu tenho orado quase que diariamente, e a palavra que tem vindo como uma resposta, um feedback, é, eu creio, a coisa está ruim. E a pessoa diz, eu creio, continuo crendo, apesar da dificuldade. Então, meu irmão, eu quero, nessa noite, antes de meditarmos, dizer a você, continue sonhando até que a restauração aconteça. Amém? Continue confiando até que a restauração chegue. Continue orando até a restauração de Deus ser por completo na sua vida. Você tem um Deus exagerado. Eu sei que nós não somos pentecostal, mas você podia pelo menos ter dito um amém. Poxa vida. Se você não gosta, fica quieto. Cada um no seu quadrado. Deus faz além do que a gente imagina. Mesmo quando Ele livra a gente de uma situação em que seria desastre na nossa história. E às vezes a gente esquece disso. O Salmo 126 não é um salmo que pode ser lido sentado. A gente canta o hino nacional sentado? Não, né? A gente aprendeu a ficar em pé, não é? Alguns põem a mão aqui, outros ficam em posição de, eu sou do exército, de sentido, de respeito, de honra. O Salmo 126 é um salmo da caminhada, é um salmo da jornada, é o salmo de ir para Jerusalém adorar a Deus, é o salmo de ir para Jerusalém e lembrar o que Deus fez, lembrar o que Deus está fazendo, o que Ele pode fazer, é o salmo da adoração pública. O Salmo 126, que é o salmo que vamos meditar nessa noite, é o salmo que é um bloco de salmos, 15 salmos, porque havia uma história que havia 15 degraus, na chegada de Jerusalém, e eles iam subindo, a cada degrau eles cantavam uma música, mas antes disso, na caminhada eles iam cantando. Esse é o 6º salmo, eu não sei quantas repetições eles faziam, como era essa jornada de peregrinação, essa procissão em direção a Jerusalém para adorar a Deus. E o Salmo 126 é um salmo de alegria, é um salmo de adoração pública, de reconhecimento daquilo que Deus havia feito na história do povo, aquilo que Deus ainda ia fazer e que Deus precisava fazer, e as coisas que o povo não sabia que Deus ainda iria fazer. E o Salmo 126 precisa ser lido de pé. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Sabe por quê? Porque o arauto na caminhada, ele ia fazendo repetições, e ele ia
pegando trechos, ele jogava trechos e o povo respondia aos trechos. Pode pôr, por favor, aí para mim, me ajuda aí, auxilia aí, que eu não quero ficar muito olhando para trás. Eu sou o arauto aqui, certo, gente? Eu vou falar e vocês vão repetir. O povo, está escrito povo lá. Daqui eu não enxergo, porque está muito longe, a letrinha é pequena. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Todos juntos. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia, amém? Você pode se sentar. Esses salmos eles são lindos porque eles expressam a coisa que é mais pessoal do ser humano, expressa as nossas emoções, sentimentos pessoais, atitudes. Salmo mexe com a gente, cada um aqui certamente deve ter um salmo. Um dia que você estava orando, um dia que você estava feliz ou chorando, certamente você abriu. Essa é uma coisa interessante, tem muita gente que faz assim, Senhor, eu vou abrir a Bíblia, o Senhor fala comigo, mas sempre a gente abre no meio. Gente, no meio é o Salmo. É como o Salmo fala ao nosso coração, como o Salmo mexe com a gente, como o Salmo tem tudo a ver com a gente. Se talvez seja uma das coisas das Escrituras que mais tocam, que mais falam com as pessoas, com crianças, com jovens, adolescentes, com todos nós. Mas um escritor escreveu que, a despeito disso, o foco do livro de Salmos não está na experiência humana, mas sim nos levar e nos colocar diante de Deus. Salmos nos apresenta a Deus da forma mais humana possível, da forma mais, às vezes, contraditória, na nossa dor, no nosso choro, às vezes na nossa alegria, na nossa felicidade. Lá está os salmos, às vezes a gente está feliz, a gente vai lá e abre um salmo e diz, cantem ao Senhor, você canta, você está feliz, mas tem dia que você está muito derrotado, muito para baixo, e você faz a oração de Davi, Senhor, até quando o Senhor vai me abandonar? Salmos fazem parte da nossa história. É interessante pensar nos salmos, porque os salmos, a poesia hebraica é diferente da nossa poesia, né? A nossa tem ritmo, prosa, verso, tem som, tem ritmo. Não, a poesia hebraica, ela é uma poesia de comparação, é poesia do paralelismo, ela faz comparações. Quando você olha o próprio nosso texto, olha aqui no versículo 2, ele diz assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico de alegria. É a mesma coisa. Ele faz comparação, ele compara para dizer a mesma coisa, ele reforça. Às vezes ele expande, a poesia hebraica expande, ela diz, o Senhor é o meu pastor. Já não bastava falar que Jesus é o nosso pastor? O Senhor é o nosso pastor? A gente não sabe que o pastor cuida bem da sua ovelha? Ele leva ela a pastos novos, porque ela não pode se contaminar com as suas próprias fezes. Ele leva ela para beber água, porque ela precisa. Ele cuida bem dela, ele salva ela dos penhascos. Mas o salmista tem que dizer, o Senhor é o meu pastor, Ele é exageradamente meu pastor, e nada me faltará. Isso é poesia hebraica. Está exagerado para mostrar como Deus é, como Deus cuida de nós, como Deus faz. É muito bonito. Olhe os salmos, leia os salmos dessa perspectiva. Veja as palavras que se assemelham, que se aproximam. Vejam como elas querem nos projetar para Deus. Como ela quer reforçar a verdade de Deus na nossa vida. Não leia salmo corridamente. Leia ele como se você estivesse saboreando alguma coisa muito gostosa. Uma comida muito gostosa. E Deus vai falar profundamente para você. Sabe por quê? Porque os salmos reforçam, versículo a cada versículo, quem é Deus na nossa vida.
E esse salmo diz de uma verdade tão profunda. Ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. Daquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus ainda fará na nossa vida. É maravilhoso olhar este salmo. Olha só que interessante, quando nós lemos Jeremias capítulo 25, para você entender um pouquinho, antes da gente entrar em 3 lições pelo menos aqui dos Salmos, de maneira muito objetiva. Jeremias 25, versículo 7 diz assim: mas vocês não me deram ouvidos, e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Jeremias está profetizando. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor. Gente, não é muito esquisito quando Deus diz meu servo Nabucodonosor? Nabucodonosor era um homem que não temia Deus, que não cria em Deus, não servia a Deus, era extremamente cruel. Destruiu o templo, destruiu a nação, queimou a cidade, matou pessoas, colocou pessoas em vergonha, em escravidão terrível. Lembra que a Bíblia diz: toda autoridade é constituída por Deus. Deus governa sobre todas as coisas, até aquelas aparentemente contraditórias. Deus governa sobre todas as coisas. Deus é Senhor, Ele é Senhor. E ele fala isso porque ele ia usar Nabucodonosor para um propósito. Rei da Babilônia, declara o Senhor: e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor, e eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim à voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, o som do moinho e a luz das candeias. Toda esta terra se tornará numa ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha o contraste do Salmo. O Salmo tem cântico de alegria, que Deus restaurou a sorte de Sião. Se olharmos só o texto de Jeremias, a nossa visão era uma visão de completa desgraça. Mas quando a gente olha o Salmo 26, a gente entende que Deus está no controle. E apesar da aparente ruína, e apesar da aparente desgraça daquele povo, Deus restaurou a sua sorte. E eles estavam como quem sonha. Estavam como tendo um sonho, não acreditando daquilo que Deus havia feito. A primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que está aqui no slide, é essa: o que Deus fez no passado deve nos inspirar a buscá-lo com mais fervor hoje. Aquilo que Deus fez no passado deve nos inspirar ainda hoje a adorar, a orar, a bendizer, a buscar Ele de uma maneira viva. Ainda hoje, não é perder a história. O povo padeceu, o povo teve sua luta, sua dor. Pastor William pregou isso domingo, Salmo 137. O pessoal estava numa desolação total, sem a pátria, longe de casa, numa vergonha. Penduraram suas harpas e ali sentaram e choraram, prantearam. Não tinha alegria, não tinha cântico. De uma forma de zombar, foi pedido a eles que cantassem cânticos. Vocês se lembram, domingo passado? E eles dizem que a nossa mão se seque para não tocarmos, e a nossa língua cole na boca para que a gente não cante. Mas há um contraste agora. O contraste, depois de 30 anos, um contraste da restauração de Deus. Irmãos, tem tempo para aquilo que a gente passa acabar. Fez 70 anos e acabou. A promessa se cumpriu. Foi difícil, foi duro, mas Deus tem tempo na nossa vida. Não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Você pode chorar, você pode espernear, você deve plantear, mas não vai ser para sempre. Ele tem cuidado. Há situações em que Ele vai trazer consolo, apesar das circunstâncias ainda estar ali, mas Ele vai gerar consolo e a gente vai conseguir viver com aquilo. Não vai ser mais dor.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É sonho. Quando a gente olha a obra de Deus na nossa vida, a gente fica espantado. Olha aqui, vamos pensar, pensa na sua história, pensa na sua vida. Quantos aqui de nós não são alvo de oração? Alguém orou por nós. E depois de tanto tempo, Deus fez uma obra. Quantos aqui que alguém vai olhar e vai dizer assim: rapaz, está na sua igreja? Tá. E você precisa de ver, mudou? Não acredito. Vai lá para você ver. A gente fica como quem sonha, a gente não acredita que Deus. Lembra aquele deserto que você passou? E aí passou o tempo, você olha para trás agora e se diz: meu Deus, eu achei que eu ia ficar sozinho, e olha a esposa que Deus me deu. Deus restaura a nossa sorte, Deus está restaurando. Aquele filho que era perdido e que você orou, você fez de tudo e hoje ele é restaurado. E o que está perdido pode ser restaurado. E quando for restaurado, você vai ficar como quem sonha. Eu não acredito nisso. E a gente ainda fala assim, não é? A gente ora, pede oração. Acontece, a gente fala assim: não acredito que está acontecendo isso. Mas pode acreditar, está acontecendo. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, a gente fica como quem sonha. A intervenção de Deus, ela é maior que a nossa expectativa. Quando Deus faz, a gente não acredita. Gente, tem tanta coisa que a gente podia falar. Às vezes a gente dá mais destaque para aquilo que foi muito visível, é grande, é um negócio muito maior. Mas tem tanta coisa pequena e simples acontecendo na vida. Coisas que a gente não faz ideia, coisas que a gente não percebe, mas Deus está lá fazendo além da nossa expectativa. Deus, quando faz além da nossa expectativa. O povo estava vivendo na sua ruína, mas agora eles estão a caminho de Jerusalém. O judeu tinha que ir pelo menos em 3 festas, né? A Páscoa, o Pentecostes e as festas dos tabernáculos. E era o momento de trazer à memória aquilo que Deus havia feito. Era o momento de trazer à memória aquilo que Deus havia feito no passado e que estava inspirando no momento. Então eles cantavam, eles adoravam, eles celebravam. Eles diziam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Na revista atualizada, ficamos como quem sonha. Aqui diz: quando o Senhor trouxe os cativos. Primeira leva de cativo, depois teve uma outra leva de cativo. E Deus começou a restaurar a sorte. Olha, o texto diz: a sorte de Sião, de Jerusalém. A começar pelo templo, lugar onde Deus manifestava a sua glória. Lugar onde o povo buscava a sua glória. Eles saíam das aldeias e iam em direção a Jerusalém para adorar. E trazendo à memória aquilo que podia dar esperança, aquilo que Deus fez e é fiel para fazer. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ezequiel 36, 24 diz: pois eu os tirarei das nações, e os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua terra. Promessa sendo cumprida, apesar da dificuldade, apesar da dor. Quando Deus restaurar a nossa sorte, quando Deus visitar você e restaurar, você vai ficar como quem sonha. Então a sua boca vai se encher de riso, e a sua língua de júbilo. Fala sério, quando a gente está sofrendo, dá risada? Não dá risada, só tem choro. Dá para louvar, às vezes é difícil, não sai da boca, não sai nem palavra boa às vezes. Mas quando Deus pega a gente, Ele restaura. Quando Ele faz, a gente fica como quem sonha. Esses dias atrás, aconteceu uma coisa boa lá na nossa família, na minha vida e da Juliana. E a gente estava conversando no telefone uma situação, que depois eu conto a bênção, não posso contar ainda, que o negócio está acontecendo. E aí, eu desliguei o telefone, eu falei para ela, deu certo. E aí eu vi os olhos dela assim, cheios de lágrima, e a boca dela ficar aberta, e eu falei: minha mulher vai ter um derrame. Ela estava em estado de como quem sonha. E eu também, né? Com cara de bocó, que eu tenho cara de bocó. Eu estava...
E a gente chorou, e a gente se alegrou, porque a gente ficou como cães, sabe por quê? Porque Deus é exagerado. Você pede uma coisa e Ele te dá 20. Você pede uma coisa e Ele te dá uma coisa melhor. E às vezes a gente reclama, Senhor, não foi do jeitinho que eu te pedi. Não era assim. O Senhor esqueceu. Ele falou, mas esse é melhor, pode ficar tranquilo. Eu sei que você é complicado, eu vou te dar isso aqui que é melhor. Quando Deus restaura a nossa sorte, a gente não pode esquecer, isso deve nos inspirar a continuar buscando a presença dEle. E essa intervenção de Deus gera alegria, gera testemunho. Pessoas viram, pessoas ficaram impactadas, e a resposta do povo é, sim, versículo 3, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e é por isso que a gente está indo para Jerusalém, é por isso que agora a gente livre pode ir e adorar. Você pode adorar nessa noite a Deus, porque você é livre. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E essa é a vitória de Jesus, que nos resgatou do império das trevas, para que a gente pudesse viver uma vida de adoração e de louvor, apesar das dificuldades. Esse é um chamado de Deus para a nossa vida, que Jesus resgatou e Ele restaurou a nossa sorte. Como é interessante, o pastor Osíris esteve nos Estados Unidos agora, mês passado, e esse mês, né? Mês passado, né? Lá em Dallas, e ele ouviu uma história muito interessante, que quando o pastor Luther King ia pregar, sempre tinham aquelas igrejas batistas, né, aquelas igrejas lá americanas, o pessoal responde, né, bastante o pregador, deixa o pregador bem animado. E aí, o que acontece? Sempre que ele ia pregar, tinha uma mulher que dizia, conte-nos o seu sonho. E ele ia pregar, conte-nos o seu sonho. E é daí que surge a história, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho. E o sonho dele, lá atrás, as orações lá atrás, encontraram um coro profético e um cumprimento profético, quando a nação americana teve o seu primeiro afrodescendente como presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. O sonho daquele homem era a igualdade. O sonho daquele homem era ver pessoas podendo ser iguais. Ainda é uma luta, ainda é um grande desafio, não só aquela nação, mas em muitas nações, a segregação racial. Israel tinha um sonho, voltar para casa e adorar a Deus no seu santo templo, no seu santo monte. E Deus restaurou, porque Deus mandou, mas tinha prazo para acabar e para voltar. Tem prazo para acabar a nossa dor. Quando Deus restaurar a nossa sorte, nós vamos ficar como quem sonha. Irmãos, Deus tem poder para restaurar. Nós somos uma igreja mais acanhada. A gente não traz muito aqui para frente as pessoas para dar testemunho dos milagres, das coisas que estão acontecendo, não é? Mas você sabia que tem coisas tremendas acontecendo no meio dessa igreja? Tem coisas, tem milagres, tem libertação, tem cura, tem salvação, tem reconstrução de vida, tem reconstrução de família, tanta coisa. Tantos adolescentes que nas sextas-feiras chegam aqui, tendo a vida impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos jovens aqui na cesta básica, tendo a vida impactada. Às vezes nós não fazemos conta disso. Quantos jovens e adolescentes que estão lá fora, nas drogas, na prostituição, usando e fazendo, mas estão aqui, muitos deles sendo impactados pelo mover do Espírito de Deus e sendo transformados. Do jeito deles, da maneira deles, às vezes é esquisito, o negócio aqui é mais moderno, mas é assim. Se não for assim, não é. O importante é aquilo que Deus está fazendo. Quantas coisas, e a gente às vezes não fala, né? Mas eu queria nessa noite destacar um casal. Tá com coragem de vir aqui ainda ou não? Hã? É que nós somos crentes tudo meio com medo, né, das coisas. Vem cá aqui, vem cá, Meire, vem cá aqui na frente aqui. O Kiko e a Meire, o Cris. O Kiko é o primeiro nome, o Cristiano é o segundo. É que o apelido virou nome, né? Oh, ela também está aí, a princesa.
Deus tem poder para restaurar, amém, irmão? Não seja a sua última palavra, deixa Deus dar a última palavra, amém? Cris é meu amigo de querigma. Nós estamos com mais de 40, filho. Está ficando feia a coisa. A última vez que eu estive com eles estavam separados. A última vez que eu estive com eles, foi uma conversa muito longa, né? A última vez que eu estava com eles, eu perguntei para a Meire, e aí, Meire? Eu não quero mais saber disso, não. Não vou enganar, não vou ser verdade, não quero mais saber. Aí chamei ele e falei, cidadão, você é um homem de fé? Aí eu sou, pastor. Você crê mesmo? Eu creio. A Bíblia, nós estamos estudando o quê? Os Salmos, oração de quem confia. Você vai orar? Eu vou. Você vai desistir dela? Não. Eu falei para ela, ele não vai desistir do você. E homem, como encarna e crente ainda, ela falou, mas não quero mais. Eu falei, bom, ela está sendo sincera. Vamos fazer o seguinte? Eu falei, eu vou sair de férias, nós vamos ficar um mês sem se ver quase. Nós vamos fazer um propósito de oração. Que ele já queria que ela voltasse para casa, desesperado. Eu falei, calma rapaz, dá tempo ao tempo. E aí, passou um mês, eu saí de férias, nós orando, e a gente se falando, e clamando a Deus. Eu falei, vai orando, se você tem fé, né, tchutchuca? Ela veio, mas está com vergonha. O que aconteceu nesse mês? Bom, gente, através de muita oração de verdade. Terça-feira agora passada, nós completamos 12 anos de casados. E faz 8 meses que nós tínhamos separado. Foi difícil, foi assim... como o Rodrigo mesmo disse, participava aqui desde o tempo do querigma. Aí depois participei um bom tempo, depois dei uma afastada e passei um tempo, depois logo me casei. Aí não é que meio que deu uma esfriada um pouco assim da igreja, certo? Mas sempre assim tinha aquela fé, tudo, mas não era muito frequente na igreja. Aí depois casei e tudo. Aí fomos assim, tocando casamento, foi tudo bem e tal. Depois por estar afastado da presença de Deus, você vai meio se perdendo um pouco, né? Aí de 8 meses para cá nós separamos, só que aconteceu problemas assim na nossa vida que no decorrer que foi agravando isso aí e a gente foi se perdendo um pouco nisso. Aí foi onde que, através de amigos, através do pastor Rodrigo também, que a gente trocou umas ideias com ele aqui, desabafamos, conversamos sobre esse assunto e tal. E o que aconteceu nesse mês? Nesse mês que nós conversamos, muita oração de verdade, gente. E assim, assim, que a pessoa que tem algum problema desse tipo, ou qualquer tipo de problema, de como eu via que estava o nosso casamento, assim, e ele está num processo de restauração, tipo assim, está muito bem, está cada vez melhor e tal. Então, como que estava esse nosso casamento, através de muita oração, Deus tem feito muita coisa boa, não só na área do relacionamento, como na área financeira, enfim, em outras áreas, assim, e Deus faz por completo, Rodrigo. Deus não faz pela metade, Ele faz por completo, e faz por completo, gente. E toda a honra. Amém. Benção, né, Meire? Restaurando. Domingo retrasado, a gente se encontrou, ela mostrou. Pastor, estou até com a aliança já. Falei, glória, coisa boa. Estamos como quem sonha, né? Glória a Deus, amém, irmão? Deus abençoe vocês. Continue firme com o Senhor e um com o outro. Tudo que a gente conversou, viu?
Amém. Deus abençoe. É bênção, irmão. Quando Deus restaura, Deus tem poder para restaurar ainda hoje, amém? A gente não tem esse costume aqui, mas creia no poder de Deus, que Deus tem poder para restaurar. Tem muita coisa acontecendo, de bênção, no meio da família, não desiste. Continue orando, continue confiando, continue sonhando até a restauração chegar. Em nome de Jesus. É isso aí. Ainda ele até que não chorou, ele é chorão pra caramba. Segunda lição, para a gente entender isso aqui: o que Deus faz no presente é capaz de transformar os lugares secos em fontes abundantes. Deus tem poder para mudar. O povo traz a história do passado, mas perde no presente. Irmãos, era um tempo de reconstrução. É como o Cristiano falou, é um tempo de reconstrução. Agora é hora de andar para frente, vamos lutar, vamos junto. Agora é hora de dizer: Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura. Dá-nos a água tão necessária para a gente poder plantar, para a gente poder começar a vida de novo na nossa terra. Quando ele diz restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb, é que o deserto do Negueb é extremamente seco. Poucas chuvas, eram as chuvas mais torrenciais de verão, e quando as geleiras derretiam, a água vinha e inundava os caminhos secos, e ali então havia a possibilidade de plantar, recomeçar a vida. Agora é uma hora de recomeçar a vida, e o povo começa pela oração: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Talvez você precisa hoje dizer: Senhor, restaura. Talvez você já viveu grandes coisas na presença de Deus, talvez você já experimentou grandes coisas, as vitórias do ontem não são suficientes para o agora. Tem gente vivendo do passado, tem gente vivendo da glória passada. É hora de você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, é agora. Não quero mais só viver da história, eu quero viver do agora, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, da experiência que o Senhor quer me levar a ter. Temos que andar com Deus hoje, temos que ser cheios do Espírito Santo hoje, tem que evangelizar hoje, tem que cuidar da família hoje, tem que servir a Deus hoje. Não dá para ficar apenas no passado. Quando o Senhor, não, Senhor, restaura-nos agora. Restaura agora. Eu preciso dessa bênção agora. Senhor, eu preciso conseguir passar no vestibular, é agora. Um monte de jovem aí, adolescente. É agora, Senhor, me ajuda. Não precisa ficar angustiado, perder a vida por causa disso. Clame a Deus, diga: Senhor, restaura a minha sorte, que a minha vida seja como um ribeiro vivo, que a minha vida seja cheia de vida, apesar das dificuldades, da luta, da dor, apesar da reconstrução. Ia ter que construir o templo de novo, ia ter que construir casa de novo, ia ter que construir a roça de novo. Mas ao invés de ficar desesperado, o povo diz: Senhor, restaura. E eu traz à memória aquilo que acontece quando as enchentes vêm, as águas vêm, e elas vão enchendo e vão trazendo vida. Deus tem poder para trazer vida pelo poder do seu Espírito. Não desanima. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, e ele diz: tem bom ânimo, meu irmão, tem bom ânimo. A sequidão não é motivo de desânimo, mas é motivo de nos levar a clamar. Está ruim? Clama. Está difícil? Clama. Está impossível? Clama mais ainda. Está bom? Canta louvor. Chama eu, faz um churrasco. Top. Está ruim? Chama eu também para orar. Nós vamos orar lá, de joelho. Dias atrás eu fui olhar na casa do irmão, e aí estava tudo um complicado, negócio difícil, e eu falei: vamos ajoelhar. Ajoelhar, pastor? Aí eu falei: irmão, tem coisa que é só... O Elias, ele colocou o cara no pó, para que Deus mandasse chuva, porque estava seco demais, estava difícil demais para a nação, e ele põe o rosto entre as pernas, a cara no pó e ora, e vai dizer: moço, vai lá vê se vem alguma nuvem. Ainda não. Vamos orar de novo. Ainda não. Vamos orar de novo. Ainda não. Vamos orar. Orou, até que o menino disse: olha, está vindo um negócio. Vida. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então creia, meu irmão, em nome de Jesus. Terceira lição e última para a gente orar. O que Deus fará exigirá de nós confiança e esperança. Exigirá de nós confiança e esperança
do que os que semeiam com lágrimas colherão abundantemente. Versículos 5 e 6 diz isso. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E sai andando e chorando, enquanto lança semente, voltará com os seus cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Primeira conversa que eu tive com o Cris, foi umas 2h30. Das 2h30, acho que ele chorou umas 2 horas. Porque tem hora que não tem palavra, é só choro. Mas ele pode durar uma noite, porque a alegria vem pela manhã. Esse é o Deus que servimos, exageradamente bom. A música que a gente cantou diz assim: um dia a gente aprende a confiar. Um dia, vamos começar agora, né? Mas nós estamos na caminhada. Toda vez que Israel ia para Jerusalém, era uma oportunidade de dizer: Senhor, nós aprendemos a confiar em Ti. A gente não quer mais abandonar, a gente não quer mais Te deixar, a gente não quer mais ir atrás de falsos ídolos, a gente quer continuar indo ao Senhor. E um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres. Irmãos, a gente vai deixando de acreditar que Deus faz milagres. Você sabia disso? Você sabia que eu e você corremos esse risco absurdo de achar que Deus não está fazendo mais milagres, por causa da bagunça evangélica que a gente vê por aí, que gera desconfiança, tem umas coisas esquisitas, mas Deus é Deus e continua sendo Deus, apesar dos tempos modernos, antigos, os futuros que virão. Tecnologia vai avançar, mas Deus vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar. Que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Exigirá de nós, o que Deus fará, exigirá de nós confiança e esperança, que os que semeiam com lágrimas colherão de forma abundante. A fé, na NVI a tradução diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É lançar a semente. Veja bem, o povo ora: Deus, restaura a nossa sorte. Vou falar na linguagem antiga: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, que a maioria dos irmãos tem isso guardado na memória. Agora eles dizem assim, eles recebem uma palavra futura. Aquele que, e é uma linguagem aqui da agricultura rural, camponesa, aqueles que semeiam com lágrimas, vão também colher cânticos de alegria. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, que às vezes a nossa semeadura é no choro, né? Às vezes não, mas às vezes é no choro. Tem uma promessa para cada um de nós aqui, nessa palavra. Que o salmista fala de um tempo do exílio como a semeadura e da restauração como a ceifa. Foi um tempo difícil, foi um tempo de semear, mas agora é o retorno. Agora é hora de semear ali e esperar. Lembra aquele texto de Eclesiastes que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tem muito a ver com isso aqui. É lançar crendo que quem dá o crescimento é Deus. Quem faz a obra é Deus. Tem muita gente desistindo fácil. Tem muita gente abandonando fácil. Se for com você, você faz o quê? Esse dia atrás eu ouvi: eu abandono. Será que é isso mesmo? Será que algumas circunstâncias na nossa vida precisam mesmo? Algumas sim. Algumas sim. Até que ponto a gente está interferindo na confiança? Lembra de Abraão e Sara? Deus tinha uma promessa. Ah, Deus está demorando, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui, antes que eu morra. Deus estava dizendo: eu sou fiel, filho, para fazer o que eu tenho que fazer. Não coloca a mão aquilo que pertence a Deus fazer. Apenas creia e confie. Que Jesus está com a gente. Mateus 28, 20 diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a dar um passo de cada vez, mas sem duvidar
A outra estrofe diz: então chega o dia de viver. Israel chegou o dia de viver, de orar e de plantar e de semear. Tudo que se aprendeu lá no cativeiro, lá na dor, lá na luta, com o sofrimento. O sofrimento deve nos moldar. E a enxergar até o que não se pode ver. Quantas coisas na nossa vida a gente diz, não vai dar não. E Deus está gritando lá atrás, vai dar sim. Porque eu tenho poder para reverter essa história. Vai dar sim. E a gente diz, vai dar não, Deus vai dar sim. E aí quando Deus faz, a gente fica como quem sonha. O que hoje, se Deus fizesse, deixaria você como quem sonha? Ele é o mesmo Deus do ontem, Ele é o mesmo Deus que agiu no passado, é o Deus que age no presente, é o mesmo Deus que restaurou do passado, é o Deus que restaura o presente, é o mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão, e o restaurou a terra, e é o mesmo Deus que pode mudar a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu e você só precisamos crer, em nome de Jesus. Amém. O que você está querendo ficar como quem sonha hoje? E o que Deus pode fazer por você? Irmãos, quando eu pensei nessa mensagem, eu pensei Deus me deu essa palavra, eu ia pregar outro salmo. O pastor William estava pregando domingo passado, Salmo 137, eu falei assim, o mesmo Deus que permite a dor, é o Deus que põe júbilo. O mesmo Deus que permite a dor, é o Deus que traz óleo de alegria. O mesmo Deus que permite a enfermidade, é o Deus que tem poder para curar. Seja o meio que for, divino ou medicamentoso. Não importa. Lá na ilha de Malta, quando o apóstolo Paulo orou pelo líder, aquele líder daquela ilha foi curado pelo poder de Deus. Mas havia uma epidemia de dor nas partes. E Paulo estava com Lucas, e Lucas é médico, era médico. Lucas fez uma pasta lá e deu para todo mundo comer e tomar, e todo mundo ficou curado. Pastor, como você sabe disso? Os termos gregos, um fala da cura divina e o outro fala da cura através de medicamento. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. O que eu e você precisamos é reconhecer que é Ele que está fazendo, independente de qualquer coisa. Ele continua sendo Deus, e um dia a gente tem que aprender a confiar. Nem que a gente tem que cantar essa música várias vezes.